Dando continuidade então às nossas reflexões da noite, voltando um pouquinho à fita com relação às provas da riqueza e da miséria. Até hoje o ser humano ainda tem a dúvida, nós que estudamos, as questões principalmente do Livro dos Espíritos, que fala muito sobre isso, foi bem dito aqui pelo seu Luiz, de que será mesmo que é mais pesada a prova da riqueza do que da pobreza? Porque é isso que subentende-se, Por quê? Quando nós temos o poder aquisitivo em nossas mãos, isso nos dá muita liberdade e facilidade com as tentações da vida, vamos dizer assim, as tentações, vamos colocar como tentação, vai. Então, é mais fácil o que? A pessoa falhar quando pede a prova da riqueza numa encarnação do que da pobreza. Porque a pobreza, a pessoa se habitua, se acostuma e vai empurrando com a barriga, vai se acostumando com aquela escassez. E quando recebe algo, aquilo ali já enaltece a alma e a pessoa se sente feliz. Enquanto que aquele que muito tem e não consegue controlar-se com relação às tentações do mundo material, a caída é mais fácil. Mas cada caso é um caso, é lógico, a gente tem sempre que ponderar isso. Cada ser humano é diferente, senão não existiria a individualidade da alma. Cada um tem o seu preparo espiritual, o seu pé, dentro do seu ciclo evolutivo, os valores, aí pesa a educação dos pais que tiveram, enfim, um monte de subterfúgios, vamos dizer assim, que pesam. Hoje mesmo, nos dias atuais, não é tão pesado assim, vamos dizer assim, porque é muita informação. Eu acredito nisso, Então a pessoa, mesmo ela tendo um bom poder aquisitivo, ela já não é mais tão egoísta, vamos dizer assim. Mesmo aquele que não crê no benefício da caridade, tem mais consciência, porque a mídia propaga a necessidade mesmo não sendo algo relacionado a Cristo, a Jesus ou a qualquer seja a religião. Aquele que tem mais, ele acaba sentindo necessidade até de se doar-se, de doar um pouco daquilo que tem. Como antigamente não, antigamente era mais retraído, é a minha família, e acabou por aí. Tinha também casos, claro que tinha, como disse, 50 anos atrás, 100 anos atrás, existiam pessoas atrasadas, pessoas evoluídas, assim como hoje. Mas hoje a mídia nos facilita muito e nos auxilia muito nesse âmbito. Então as pessoas se sentem mais, nem que seja por obrigação de colaborar, já que eu tenho sobrando e aquele está faltando, não me custa nada botar a mão no bolso e auxiliar alguém. A mídia nos auxilia muito, e lógico, e a progressão do mundo. Hoje o planeta Terra está mais evoluído do que há 50 ou 100 anos atrás. Muita coisa mudou e com isso nós também mudamos, que a ideia geral é essa, nós acompanharmos o ciclo evolutivo do planeta. Então é uma ferramenta, a riqueza das facilidades do ser, sim, para a vivência na matéria, sim, mas também é muito fácil de cair, muito fácil. Basta
um pezinho a mais na balança do necessário e do supérfluo, que a pessoa já cai em tentação. Mas tudo faz parte de quê? Processo reencarnatório, graças a Deus que nos oportuniza sempre com uma nova encarnação, o aprendizado dos valores, né, o respeito para com o próximo, as obrigações de educar e instruir aqueles que nos são tutoriados, né? Isso em conta, indiferente da situação financeira de cada criatura. Quantos lares de pessoas de baixa renda existe o respeito, a educação e o amor em si dentro daquele lar, enquanto que outros mais abastados mal se veem, mal se conhecem, né? Até a gente costuma falar, as famílias hotel, né? Cada um almoça no horário, cada um come no horário, cada um se enfia dentro do seu quarto e vive ali, cada um vive o seu mundo, morando dentro da própria casa, sendo pai, mãe, filho, tio, avô, avó. Então, a condição financeira que antigamente tínhamos aquela impressão de que a pessoa tem dinheiro, ela é mais educada, isso já foi provado que não é verdade. A educação não tem nada a ver com a matéria. Educação é moral, é a condição de cada criatura. Assim como sabemos que cada pessoa já reencarnou na riqueza e na miséria, todos nós. Então é a experiência que nós temos que levar sempre em conta a cada oportunidade que Deus nos dá de passarmos as nossas experiências aqui no planeta Terra. É difícil, né, ter abaixo do necessário no prato de comida. É difícil, claro que é, né? Mas louvável aquele que suporta com resignação e com amor a sua própria situação, em compreendendo que tudo passa, compreendendo que é mais uma experiência, mais uma etapa, mais uma série que está passando na escola da vida, né? Até a gente chegar na faculdade, da faculdade para o mestrado e o doutorado, e assim vai. Então, lembremos sempre, como foi dito mesmo aqui no estudo, na grande maioria das vezes, do plano reencarnatório, a criatura que escolhe exatamente aquilo que está vivenciando hoje. Eu abusei muito no passado, em vidas passadas, na minha situação financeira. Então hoje eu quero reencarnar na miséria para dar valor àquilo que eu tive e não valorizei. E por aí vai. E vice-versa também. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos traz uma breve reflexão a respeito de êxitos e insucessos, que é o título. Ela é uma reflexão feita em cima de carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. A frase é: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. É interessante até Paulo, né, falar sobre isso, porque Paulo, ele era, na época, uma pessoa muito letrada, muito bem de vida, né, antes dele conhecer Jesus. Então ele sabia muito bem os dois lados da moeda, porque a partir do momento que ele passou a vivenciar o Cristo na vida dele, ele largou tudo para seguir a Cristo e para instruir aqueles
que o procuravam. Mas serve a todos nós, porque aquele que está na penúria, vamos dizer assim, ele pode ter a abundância, não a abundância material, né? Mas a abundância moral, de bons sentimentos, de boas palavras, boas ações, esquecendo aquela antiga frase que a gente fala: ninguém me deu nada, então não vou dar nada para ninguém. Existe essa abundância espiritual dentro da criatura quando ela já está com certo preparo, né? Então a abundância não se trata somente de coisas materiais. E, salvo essa abundância em nossas vidas, quem não gostaria, né? Ter uma abundância espiritual de sentimentos bons, com amor, né? Mas vamos lá. Emmanuel começa: em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições em destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Aquela grande maioria, não é aquelas, a grande maioria de nós, né? Quem não gostaria viver nessa abundância, já que, né, vamos colocar, né, em pratos limpos a abundância material, almeja, preocupada, né, viver bem, tranquilo. Eu quero viver a minha vida tranquilo, sossegado, em paz, em harmonia e etc. Mas quando então lhe é colocada à criatura essa condição que tanto ela almeja e às vezes roga até ao Altíssimo para que tenha abundância material na sua vida, quando ela adquire, o que ela faz? Ela esquece totalmente de onde ela veio, do que ela passou e também às vezes até daqueles que a auxiliaram a chegar até onde estava. E com isso, depois de tantas rogativas para ter uma vida em abundância, ela acaba perdendo a oportunidade de elevação, porque o egoísmo e a ambição, como foi dito aqui mesmo no estudo, toma conta dela, ela esquece do próximo completamente. Então todas as rogativas, aí dada a oportunidade para a criatura se melhorar, com a abundância, assim, podendo assim ter a oportunidade de compartilhar com aqueles que não compartilharam com ele no passado, ao invés disso, ele comete os mesmos erros. Então muitas vezes a gente fala o quê? Que nós oramos rogando as coisas para Deus e Deus nos manda o quê? Aquilo que a gente necessita muitas vezes e não aquilo que a gente pede, porque se a gente recebe o que a gente pede, a gente falha. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que cada coração necessita para a sua vida. E nós, na nossa pueridade, pedimos e pedimos e pedimos, né? Sempre a matéria, esquecendo os valores mais importantes da vida da gente, que são os valores morais. Então, quando convidados aos postos mais altos do mundo, acabam estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Repare que Emmanuel é muito claro, quase sempre, né? Não é uma via de regra, porque como eu falei no início, cada um tem a sua individualidade espiritual
tem aqueles irmãos que são gratos, que recebem, diz assim, um dinheirinho a mais, ele consegue realizar com alegria, com sabedoria, enquanto que alguns irmãos, quando recebem, desperdiçam. Então é quase sempre, não é uma regra, meus irmãos. Muitos de nós acabam esquecendo no meio do percurso de onde veio e pelo que passou. E é normal, somos imperfeitos, e a matéria corrompe mesmo. A abundância, se a gente não tiver um preparo mesmo, uma consciência e uma persistência do que a gente vem aprendendo com o Altíssimo, a gente cai em tentação mesmo. Cai, mesmo com um pouquinho só a mais do que já tem, acaba caindo. Tá aí, por isso a importância da gente sempre estar se renovando com estudos a respeito das condutas corretas que a gente tem que levar para as nossas vidas. Eu costumo brincar com as pessoas, brincando, falando sério, né? Você quer resposta para os seus problemas? Quer respostas para a sua vida? Quero. Procure o Evangelho. Procure no Evangelho. Lá você vai ter a sua resposta. Mas onde vai estar? Leia ele do início ao fim, que você vai achar. Na primeira vez, na 10ª vez, na 20ª, mas uma hora vai achar. Então, quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Está aí a prova da riqueza. A prova da riqueza. Caiu-me ao colo, nasci em berço de ouro. E quantas histórias nós sabemos, né, de que filhos, netos colocaram as edificações construídas pelos seus antepassados abaixo. Por quê? Porque não passou por esse processo. Mas é culpa deles? Em parte sim, porque, como eu acabei de dizer, a gente tem tanto acesso às informações do que é certo ou errado na nossa convivência em sociedade, né? Porque a pessoa não tem como dar ainda essa desculpa mais de que eu fui educado assim. Mas é claro que quem educou, em partes, também tem o seu grau de culpa, mas aí é outro processo e é outro estudo, tá? Então, causa de crime, separatividade e perturbação. Vejam só, um rico perturbado sim, principalmente se tiver medo de que tomem essa riqueza dele. Tá aí uma grande perturbação. Como? Aí a imaginação flui na cabeça de cada ser. Veja aqui então o que Emmanuel diz aqui, pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Então reparemos aqui, que nessa frase Emmanuel não disse nem de riqueza e nem de pobreza. Ele só citou pais ou os tutores, né? Então, conforme a formação, a instrução, aqueles que Deus nos confiou para a gente cuidar e colocar no caminho certo nesse mundo de Deus, é muito importante.
Está aí a nossa obrigação, independente da situação financeira. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Por quê? Como eu disse anteriormente, nós não sabemos quantas e quantas encarnações nós passamos na riqueza e na pobreza. Não sabemos. Então, a necessidade daquele que procura se elevar é sempre a harmonização. Nem muito ao céu, nem muito à terra. A gente tem que ter o equilíbrio, porque tudo que é em excesso faz mal, até nesse ponto de vista. Mesmo aquele que está na miséria e se autovaloriza por isso, não está certo. Ele tem que reconhecer sim a experiência que está passando, mas não se autovalorizar, se autopromover, isso, aquilo. A humildade faz parte, né, do processo. E reconhecer sempre que tudo que nos acontece é bênção divina. Principalmente as experiências na carne. Então, necessidade do discípulo quanto ao equilíbrio, sempre valorizando os dois lados, da pobreza e da riqueza, pois todos têm todos têm um significado, têm um ensinamento para a criatura. Não é porque vai sair rico que não vai aprender nada, você vai aprender coisa errada. Não, errado. Quantas e quantas pessoas conhecemos que tem abundância e divide com o maior prazer com outras pessoas. A gente não vai citar nomes aqui, mas a gente sabe que tem muitos. Assim como tem aqueles não tão abastados que não tem coragem de dar um prato de comida para alguém que bate a porta. O êxito e o insucesso são as duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes que eu acabei de falar. O êxito e o insucesso, todos têm finalidade. Tudo na vida da gente tem um significado, tem uma experiência, uma vivência e um aprendizado. E a gente tem que ter a sabedoria para identificar, absorver e carregar aquilo para a nossa existência. Pois tudo é experiência, seja ela boa ou ruim, é experiência. E tem finalidade, como a gente diz, é o burilamento do espírito, é o cadinho tirando as impurezas de dentro de nós. Então tudo tem a finalidade. Mas ele vive feliz. Será? Ele vive feliz aos nossos olhos, porque o ser humano é muito de visão. Às vezes a pessoa que está abastada, ela está sofrendo muito mais do que aquele que não tem nada. Mas nós olhamos, está com um carrão, mora numa bela casa, está bem com a vida. A gente não sabe, gente, da intimidade das pessoas. A gente só sabe as aparências. É igual mídia social, mídia social que fala? A
pessoa posta lá, tá viajando para a praia, altas fotos lindas, altas paisagens, nossa, quem vê fala, nossa, está feliz da vida, olha só, dá até aquela pontinha de inveja. Não sabe o que a pessoa está passando, não sabe se aquilo ali é uma máscara apenas, um verniz, para esconder todo aquele sofrimento que ela está guardada ali, passando pelo Espírito. Não sabe, a gente não sabe dos outros, a gente mal sabe de nós mesmos. Quantas vezes a gente acorda confuso, olha para o espelho e fala, quem sou eu? O que está acontecendo com a minha vida? Quem nunca passou por isso? Como a gente vai saber, só de olhar a pessoa, ver a situação dela, a aparência dela, achar que ela já está bem de vida? É o ledo engano do ser humano. Então são finalidades sublimes, as duas taças, o êxito e o insucesso. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, que é o êxito, o licor da embriaguez, e no segundo, que é o insucesso, identifica o fel para a desesperação. Então nisso reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. O sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo de Deus. Porque a gente sofre, porque Deus está castigando a gente, é a frase mais comum que sai de nossas bocas. Porque eu estou passando por isso. O que nós temos que fazer é sempre aproveitar as bênçãos que chegam até nós, porque sempre existe o ensinamento junto com a aflição. Sempre, não tem como negar isso. Então, cabe a nós sempre, resignados, aprender. Mas não estou entendendo. Evangelho ensina, Evangelho explica, Evangelho consola. É o Cristo falando conosco através de um livro. Então aproveitemos, meus irmãos, sempre essas oportunidades. Não podemos deixar passar. Tantas vezes já deixamos, tantas encarnações que passamos em branco, neutros. Agora é a hora, não temos mais tempo. Nós temos todas as informações, os acessos facílimo para nós compreendermos as nossas próprias aflições. E só para finalizar aqui, eu vou contar uma história rápida do irmão X. Do livro é Contos desta e de outra vida. A lição é intitulada de Posições, para a gente compreender só um pouquinho mais sobre as provas da riqueza e da pobreza. Humberto de Campos então inicia assim: há longo tempo compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. Outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo um balão cativo, o da muleta, o da miséria. O segundo, no entanto, revelava grande leveza, poderia viajar em demanda aos cimos. Inconformado, contudo, disse o primeiro:
Onde a justiça divina? Fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele, apontando para o outro e indicando o outro, enquanto ele era rei, passei fome, ao passo que muitas vezes eu vi no banquete alto. Eu esmolava na rua, avistando-o na carruagem, conhecia a nudez, reparando-o sob o manto dourado, quando seguia em triunfo. Vivi entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como primeiro entre os primeiros. Então ele estava indignado, né? O outro, o rei, né, abaixou a cabeça, humilhado, e ficou em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo: viste-o, olha só, gente, viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor, ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto, nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiorais da terra, entretanto, não sabeis quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. E sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou-o, sensibilizado, e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. Para quê? Para que possa também passar pela prova da riqueza. Então, como eu falei anteriormente, nem todo rico é mau, nem todo pobre é bom. Senão não existiria o respeito pela individualidade do ser. Moral, meus irmãos, não tem nada a ver com poder aquisitivo. Moral vem de dentro da pessoa, o que ela traz consigo, o que ela aprende e o que ela propaga para o mundo, independente da situação financeira. A gente tem até esse que foi citado aí, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Isso foi, né, uma parábola, né, gente? Não é ao pé da letra que se pode levar a esse termo, né? Então, riqueza e pobreza só serão ruins aos olhos de quem enxerga, porque só quem está passando por esse tipo de prova sabe exatamente como que é, independente de ser pobre ou rico. Então nós temos que prestar muita atenção, como disse aqui mesmo, né? A gente vê a aparência e a gente acha que está tudo bem, mas a gente não sabe. Brincadeiras à parte, a gente até costuma dizer, né, em linguagem popular, as pessoas veem as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que leva, em linguagem popular. E é verdade, né? Vê toda aquela beleza que passa às vezes, né, mas a gente não sabe as dificuldades
que o irmão do nosso lado está passando e a gente acha que a vida dele está mil maravilhas. Como a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? A gente tem que prestar e começar a mudar alguns conceitos em nossas vidas. E é esse o convite do estudo sempre. Por isso que estudamos aqui o Livro dos Espíritos, né, com essas questões abençoadas, elaboradas por Kardec e respondidas pelos nossos queridos benfeitores espirituais. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que nos dê sabedoria para podermos compreender essas diferenças no planeta, na sociedade e às vezes até dentro da nossa própria família, nosso lar. Muito importante, meus irmãos, a reflexão sempre embasada em Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Muito obrigado a todos, muito obrigado, mestre querido, pela oportunidade de estarmos recebendo as bênçãos dos estudos do Teu Evangelho, rogando sempre a Ti, mestre querido, a sabedoria e a compreensão, a que não nos erremos mais. Sabemos da nossa parte, da exigência do nosso esforço, por isso rogamos sempre o entendimento e a Tua misericórdia e benevolência ante as nossas imperfeições, pois sabemos que somos falhos. Muito obrigado aos irmãos benfeitores, dirigentes espirituais deste hospital espiritual abençoado, que nos acolhe sempre com todo amor e todo carinho neste ambiente purificado. E rogamos sempre que possamos contar com a presença do nosso querido Mestre Jesus em nossas vidas, não só no momento de agora, mas em todos os momentos de nossas vidas, não só hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.